Olá, olá a todos os nossos telespectadores, bem-vindos ao nosso canal, obrigado por estarem aqui, Tiago, professora Gabi. Hoje o nosso tema é imagem, é a parte de diagnóstico por imagem, e a gente está muito feliz, né, de estar fazendo esse programa com o Tiago. O Tiago está hoje morando nos Estados Unidos, né, Tiago? É isso aí. Estou aqui agora. Eu não sei muito sobre o Tiago, eu sou coordenadora do Congresso VET em Foco. A professora Gabi é a coordenadora da parte técnica. Então, eu acho que tão curiosa quanto o público de conhecê-lo. Que cidade que você está, o que você está fazendo aí. A gente gosta muito de chamar palestrante internacional porque a gente traz esse conhecimento, né, de quem está aí num país, né, vendo tanta novidade, que consegue até comparar. Parece que o Brasil não fica tão atrás assim na medicina veterinária, né, como alguns outros países, mas a gente precisa cada vez aprender mais e saber mais. Então, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o seu trabalho, quando que você foi para aí. Conta um pouquinho sobre o Tiago para a gente. Beleza. Bom, eu me formei em Santa Catarina, na UDESC, em 2008. E desde então que eu trabalho com diagnóstico por imagem, né? Eu fiz meu mestrado, doutorado na Unesp, em Botucatu. E desde 2011 a 2013 eu comecei a trabalhar como professor da área de imagem na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina, até 2019. Então, fiquei 7 anos como professor de imagem, mas eu sentia que eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria ter rotina mais com imagens, modalidades avançadas, e por isso que eu comecei a dar uma olhada, procurar algumas coisas. Foi quando eu encontrei a professora Dominique Penick, e ela me convidou para vir aqui em Tufts conhecer e dar uma palestra para eles também, aqui em Massachusetts. E as conversas continuaram e eles me convidaram para fazer residência aqui, né? Então já faz quase mais ou menos 1 ano e meio que eu estou aqui fazendo a residência. Tem mais 1 ano e meio de treinamento ainda para acabar a residência. E para mim tem sido uma experiência fantástica estar aqui num hospital que é um dos hospitais mais movimentados, uma rotina muito grande aqui dos Estados Unidos, pelo menos hospitais acadêmicos, né? E a gente tem disponibilidade de todas as modalidades de imagem, ressonância magnética, tomografia, cintilografia, fluoroscopia, raio-x, ultrassom. Então está sendo uma experiência muito boa, porque além de uma casuística grande que a gente tem um acompanhamento por professores que já têm muita experiência na área, excelentes radiologistas, renomados mundialmente já, que ajudam a gente, trabalham junto com a gente e nos ensinam coisas que não estão só nos livros, né? Então, para mim está sendo uma experiência fantástica. Eu sinto que eu estou aprendendo muito aqui, me desenvolvendo muito como profissional, como pessoa também, porque é um super desafio estar num outro país, né? Aprendendo uma nova cultura junto com a família. E a intenção é, depois desse treinamento, é continuar por aqui para continuar aprendendo, continuar crescendo, né? Então, no Brasil, a gente também, como tu falou, né, tem muita coisa boa acontecendo aí. E aqui a gente já tem uma organização e um amadurecimento maior do mercado, principalmente na imagem. É muito mais fácil você ter acesso a modalidades de imagem avançada, por exemplo, aqui, como a ressonância, por exemplo. Então, para mim está sendo uma experiência muito engrandecedora de poder participar de uma rotina de um hospital que tem acesso a todas essas modalidades de imagem, assim como modalidades terapêuticas que a gente pode fazer, né, com o pessoal da cirurgia e tudo mais. Então, é bacana estar inserido na rotina de um hospital como esse. E a família adaptou bem? 1 ano e meio, né? Sim, um ano Você e está meio. aí? Sim, eu já tinha morado nos Estados Unidos, né, antes. Eu me formei na high school aqui, no ensino médio, me formei aqui em Minnesota. E então eu já conhecia um pouco mais da cultura, mas junto com a família é um pouquinho mais desafiador
Contudo, está sendo uma experiência muito legal para eles também. Todo mundo está aprendendo a falar outro idioma, está inserido numa outra cultura. E a nossa sorte é que aqui em Massachusetts tem uma comunidade brasileira enorme, gigante. A maior comunidade, uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos. Então, a gente consegue achar praticamente tudo que a gente tem no Brasil, a gente consegue achar aqui. Então, tem mandioca, tem farofa, tem feijão. A gente não fica com tanta saudade da comida assim, pelo menos. Coisa boa. Então tá bom. Dava para falar bem mais tempo dessa pauta, mas a gente tem que falar um pouquinho, né, da nossa pauta do Congresso. Então, pode conversar um pouquinho aí, Gabi, com o Tiago. Obrigada, Tiago. Então, olá a todos que estão nos assistindo. Então, a gente está para mais uma aí, ao vivo aí, para a gente conversar um pouquinho mais com o Tiago. Então, meu nome é Gabriela Ferreira de Campos Suzano, eu sou coordenadora das pós-graduações de diagnóstico por imagem do IBVET e coordenadora técnica e científica do Congresso VET em Foco, né? Então, o congresso, ele está muito legal, a gente preparou ele muito especial para vocês. Então, o IBVET está com parceria aí em mais de 8 salas, né? Muito interessante. E a gente tentou trazer os profissionais mais renomados, né, de cada área, para contribuir com o crescimento aí dos congressistas, né, do pessoal que vai se inscrever. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, hoje com o Thiago, a gente está aqui para falar um pouquinho da área de imagem, né? Eu vou só adiantar um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre o raio-x e ultrassom, que são as duas salas principais que a gente vai ter nesse evento do ano que vem, né? Então, na sala de radiologia, nós temos palestrantes como o Thiago Müller, o Rômulo Braga, o Antônio Carlos Lacreta, né? Bem renomados nessa área, né? Para trazer bastante conhecimento para nós. E na parte de ultrassom também, né? Então, a gente tem nomes como Cibele Carvalho, o Marcos Feliciano, né? Também teremos a Giovana Calari, a Juliana Santos da Ultraforpet, e também eu estarei dando uma aula de ultrassonografia articular. Né? Então, hoje a gente vai conversar com o Thiago um pouquinho das experiências dele em relação aos tópicos de palestra que ele vai dar para nós, né? E para conversar com vocês e ver o que ele vai ensinar durante o evento, né? Então, Thiago, muito bem-vindo novamente. Obrigado. E eu gostaria de perguntar para você em relação à telemedicina, né? Então, qual que é a tua experiência aí nos Estados Unidos com telemedicina? A gente sabe que você tem a Unirádio, né, como sócio proprietário, acredito, com a sua esposa, e você tem muitos alunos aí, muita gente interessada, né, nessa parte de radiologia, nesse aprendizado à distância, e nessa parte de telemedicina, o que você pode dizer para nós de experiência? Bom, a telemedicina, ela veio junto com essas tecnologias aí, né, de internet e tudo mais, e ela só veio para agregar e ajudar pessoas que não necessariamente têm acesso a um médico, a um radiologista por perto, e pode simplesmente consultar essa pessoa como a gente está fazendo aqui agora, né? Em vez de estar no espaço físico, a gente está no espaço virtual, e a gente pode se ajudar muito com isso. Então, a telemedicina, ela é fantástica quando utilizada de uma forma correta, sabendo as suas limitações e sabendo as suas vantagens também, até onde a gente pode ir, né? Então, falar sobre telemedicina para mim é um prazer, vai ser um prazer estar aí falando sobre isso. E o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que a telemedicina, ela já é muito mais ela já está muito mais consolidada aqui no mercado, já é uma coisa muito mais comum, frequente, até porque a gente vê uma coisa que a gente ainda não vê no Brasil, que é a telemedicina de exames ultrassonográficos, né? Então, isso já é bem amplo, disseminado aqui nos Estados Unidos. As maiores companhias, as maiores empresas no setor de radiologia nos Estados Unidos trabalham com telemedicina já há muito tempo, e é um atrativo muito grande para vários profissionais, por conta de que você consegue ajudar várias pessoas à distância, no conforto, às vezes, da sua casa, trabalhando na sua casa, né? Conseguindo, de certa forma, equilibrar os seus horários, né? Fazer os seus horários. Então, tem muita gente que se atrai por isso, ao passo que também tem pessoas que não se atraem muito, porque gostam de estar ali no campo de batalha, às vezes, ali tocando no paciente, né? Então, o bom é que pode ter esse equilíbrio também. Você pode, às vezes, fazer um pouco de telemedicina, fazer também um pouco de rotina hospitalar, se você quer
trabalhar com isso. E então, o que eu vejo hoje aqui nos Estados Unidos é que muitas pessoas trabalham com telemedicina e por elas gostarem também de estar na rotina, elas também, às vezes, pegam 1 ou 2 dias da semana para trabalhar em algum hospital, porque a demanda aqui de radiologistas é muito grande, né? Então, as empresas de teleradiologia sempre estão contratando profissionais novos, porque a demanda é muito grande e a oferta de profissionais é escassa. Então, eu vejo que a telemedicina, ela só vai crescer e ela só vai amadurecer cada vez mais, só vai melhorar, né? Ainda mais com adventos como a inteligência artificial, que pode te ajudar a filtrar os casos que são mais importantes para ler antes. Então, tem vários aplicativos, vários artifícios novos que estão trazendo eficiência também para a telemedicina. E eu vou dar um pouco desse cenário geral aí do que está acontecendo hoje no Brasil e nos Estados Unidos, comparar essas duas formas de telemedicina que estão acontecendo entre esses países aí. Perfeito, né? Muito legal. A telemedicina aqui no Brasil está crescendo, né? Cada vez mais. A gente tem mais a parte de radiologia mesmo, ressonância, tomografia, né? A parte de ultrassonografia ainda está engatinhando um pouquinho, por mais que está no começo, né? Está começando a existir aqui no Brasil, mas vai ser muito legal, muito engrandecedor todo esse teu conhecimento que você vai trazer aí do exterior. Muito obrigada. E eu queria também... Obrigada. Falar um pouquinho, né, da parte de casos desafiadores, né, tanto da parte de radiologia torácica quanto de radiologia abdominal. Você comentou um pouquinho antes, né, da parte dessa multimodalidade, de você poder conversar aí no hospital também com outros profissionais. Então, como que tudo isso se agrega, né, em relação a esse tópico aí da sua palestra? Bom, casos desafiadores, a ideia de falar um pouquinho sobre essa palestra é justamente trazer esse pensamento que nem sempre o que a gente acha que está acontecendo é o que está acontecendo, né? Para a gente se auto-questionar. Então, quando a gente, às vezes, aprende uma coisa, a gente fica com aquilo na cabeça, né? Por exemplo, a gente vai falar, talvez, de padrão pulmonar, né? Que a gente abre esse tópico com os 4 padrões básicos lá, bronquial, intersticial, vascular e alveolar, mas nem todos os casos se comportam dessa forma. Então, quando a gente vai falar de casos desafiadores, é aqueles casos que, às vezes, o que a gente pensa não é o que está acontecendo, o que a gente acha que está acontecendo ali na imagem não necessariamente é o que está acontecendo, e o que o paciente, às vezes, está precisando é de uma outra coisa que não está, às vezes, no teu radar. Então, eu acho bacana trazer alguns casos que podem trazer essa forma de pensar, às vezes, diferente para a gente. Puxa, eu não tinha considerado isso, né? E o diagnóstico foi esse. Olha só que bacana. Trazer algo novo para quem estiver assistindo a gente ali, conseguir ter várias sacadas e conseguir também agregar conhecimento que possa ajudar os pacientes deles. Legal. Que nem a gente brinca que biologia não é matemática, né? Então a gente sempre tem lá o que a gente aprende, o que está no livro, o que está nas aulas, né? Mas daí na hora de vamos ver tem as famosas buchas, né? Que a gente tem que ir muito no nosso feeling, né? Em tudo que a gente já estudou, tudo que a gente sabe, sempre conversar muito com, às vezes, com o clínico, com o cirurgião, com o veterinário patologista, né? Para a gente conseguir agregar todas essas modalidades e fazer o melhor diagnóstico para o paciente, né? E lembrar que esse paciente aí, ele é o filho de alguém, né? Então, hoje, basicamente, os pets, eles são considerados como filhos mesmo, né? Então, às vezes o tutor, ele faz o possível e o impossível ali por aquele animal. Em relação a isso, né, a gente sabe que o mercado de felinos aqui no Brasil cada vez cresce mais, né? Principalmente, a gente tem também, além de esse conhecimento melhor da espécie felina, a gente tem vários especialistas aqui, clínicos, né, de felinos, e também aqui no Brasil, já que a gente tem muito, né, apartamento, o gato é um animal muito mais fácil, né, da gente manter, né, a pessoa que quer um animal, manter um gato no apartamento é muito mais tranquilo do que um cão, né, então o felino está cada vez mais em ascendência aí, e a gente, como profissional de diagnóstico por imagem, também
temos que saber diferenciar algumas coisas nas espécies, né? E cão e gato não é a mesma coisa, né? A gente tem várias alterações diferentes, várias características de padrões, de medidas, né? Tanto ultrassonográficos quanto radiográficos diferentes nas duas espécies. E um pouquinho assim sobre essa parte de pneumopatias em felinos, que é uma outra palestra que você também vai ministrar aí no nosso evento. Então, o que o congressista pode esperar dessa palestra tua? Esperar que o gato é um caso à parte, né? A gente brinca às vezes que o gato é meio alienígena. E nem sempre os padrões pulmonares, eles vão se comportar da mesma forma que no cão, por exemplo, né? Por exemplo, a gente pode citar que às vezes os padrões de metástase pulmonar são diferentes. Então é importante o médico veterinário saber reconhecer bem esses padrões, essas apresentações das doenças, para conseguir identificá-las, diagnosticá-las e tratá-las. Então, eu acho bacana a gente discutir isso lá no Congresso, né, para trazer esse ponto, essa discussão de que nem sempre o que a radiografia está mostrando num gato é o que a gente pensa também. Existem algumas coisas ali que podem estar meio obscuras e a gente tem que raciocinar em cima de cada caso. Então, gato é um super desafio, eu gosto bastante de radiologia de gatos e vai ser um prazer estar falando sobre esse tópico lá com vocês. Perfeito. É muito legal. Realmente, felinos é um mundo à parte, né? Com certeza. Sim. Felinos e também... ainda é maior nos Estados Unidos que cães? Tá, eu acho que ele tem mais gato do que cão aqui já. Já, né? Os gatos vão dominar o mundo, né? Eu até chequei esse dado recentemente. É meio empatado, assim, da fonte que eu peguei, mas parece que gato ainda tem mais do que cão aqui. Nossa. Legal. Aqui no Brasil, acho que tá meio... O gato tá quase empatado com o cachorro, né? Aqui no Brasil, esses dados das últimas pesquisas aí. Mas tá em ascendência, né? E aproveito, então, pra gente puxar um pouquinho de sardinha para os próximos tópicos de conversa nossos, né? Então, a gente também está organizando a grade de anestesia, emergências, né? E também intensivismo veterinário, né? E dentro dessa grade, na sala de emergências, a gente também vai ter uma palestra do Thiago, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre o que o clínico precisa saber sobre a parte de radiologia no trauma, né? Então, a ideia dessa palestra é realmente para o clínico conseguir avaliar, né, quais procedimentos que são super importantes fazer o raio-x. Às vezes, né, a gente não tem a facilidade de ter um radiologista ali numa emergência, naquele momento, para interpretar. Então, o clínico ele tem que saber, às vezes, fazer essa triagem inicial, às vezes fazer o exame, ou o técnico faz o exame de raio-x, e o clínico já tem que ter uma ideia do que ele está vendo para como proceder. Porque, às vezes, a velocidade, né, com que ele vai fazer alguma manobra ou fazer algum procedimento pode salvar a vida desse paciente, né? Então, o que os congressistas, né, que são clínicos mesmo, vão esperar dessa palestra, né? Então, o que eles vão aprender, o que vai ser legal de interesse deles aí nessa sala de emergências em específico? Eu acho que o mais importante quando a gente fala de radiologia no trauma é entender as limitações do nosso exame, né? E se a gente não associar a clínica do paciente com os achados radiográficos, sendo que a clínica vai ser soberana, a gente pode perder muita informação. Então, eu quero trazer alguns casos que vão trazer essa discussão de que nem sempre o melhor diagnóstico ele vai ser radiográfico, às vezes a gente vai ter que evoluir para alguma outra modalidade, dependendo do caso. E eu acho que se o clínico conseguir reconhecer algumas das limitações, ou se eu conseguir pelo menos trazer refrescar, né, alguns pontos que são importantes para a gente considerar num paciente que tem trauma, eu acho que vai ser muito legal. E acho que o clínico vai conseguir também extrair mais informações da radiografia, sabendo quais são as limitações que ela traz. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente discutir nos casos de trauma. Legal. Até complementando, né, toda essa parte da tua palestra, a gente também vai ter uma palestra do Marcos Feliciano falando sobre a parte de ultrassonografia, né, no TFest, no AFest, né, falando de treinamento da equipe clínica nesse sentido, para a gente realmente ter essa multimodalidade, tanto do raio-x quanto com ultrassom, e às vezes até outras técnicas que podem auxiliar esse paciente aí
para uma intervenção imediata e salvar a vida desse paciente. E, Thiago, então eu gostaria de encerrar essa parte técnica, né, perguntando assim, o que você espera do evento, né? Como que foi essa tua aceitação ao nosso convite, né? Estamos muito felizes que você vai vir dos Estados Unidos, né, aqui para conversar com a gente, né, passar toda a sua experiência de Massachusetts. E o que você está com expectativa em relação a esse evento, né? Esse evento que vai ter mais de 10 salas simultâneas, vai ter junto com a Feira Super Pet, que é uma feira muito grande, né, que a gente tem aqui no Brasil. E o que você tem de expectativa, então? Nossa, a expectativa é muito boa de reencontrar muitos colegas, reencontrar novos colegas, né, que às vezes a gente só vê virtualmente também. Essa equipe que vocês montaram aí, sem dúvida nenhuma, é um dream team do diagnóstico por imagem, né? Só gente top. E além de eu estar aí para falar um pouquinho também da minha experiência aqui, com certeza eu vou estar na sala lá, ouvindo o que eles têm para falar e aprendendo com eles também. Então, a minha expectativa é só boa, muito boa para estar aí com vocês. Ai, que maravilha. A gente fala que quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? E é exatamente Sim. isso que a gente vê no evento. Que bom. Natália, você gostaria de fazer algum comentário? Não, eu queria agradecer mesmo o Thiago e também todos os cães que resolveram não chegar agora no hospital. O Thiago já está lá e a gente conseguiu fazer a nossa gravação aqui em paz e eles também colaboraram com a gente. Então, muito obrigada aí pelo tempo de vocês e estou na expectativa também, né? Parece que abril está longe, mas não está não. Já nós estamos juntos, tá Tá bom? pertinho. Esperando aqui com um pãozinho de queijo, tá bom, Thiago? Tá, Já você está aqui com a gente. Obrigada a todos. Valeu. Para vocês, espero que tenham gostado aí da nossa live aí da parte de diagnóstico por imagem com o Thiago Miller. E a gente espera vocês para as próximas, né, Natália? Thiago, muito obrigada pelo seu tempo aí. Eu que agradeço, gente. Um prazer estar falando com vocês aqui.